esquentando os motores aqui. Então, vamos dar início. Duda, você começa a gravação? Já comecei. Então ótimo. Bom, gente, para quem já está aqui na sala, bom dia, dou as boas-vindas aí em nome do Hub Verde e dessa parceria com a Arandu e com a Funsoft. É uma grande satisfação a gente iniciar aí com a primeira trilha com esse tema tão interessante, tão bacana, né? O ESG é um tema extremamente, para quem vive essas questões, conhece mais a fundo esse tema, sabe que é um tema sério, né? Um tema extremamente importante para as empresas, né? Muito mais do que um modismo, né? A gente sempre vê assim, fica vendo muitas empresas falando de ESG, mas o que está por trás disso tem muita profundidade, muita seriedade e aquelas empresas, né, que não são muitas, que efetivamente colocam uma lupa, né, nessas questões, elas passam a ver esse retorno nos seus resultados, nas relações intra e extra corporação, né? Então, assim, é um tema extremamente importante. Não sei se você sabe, mas o termo ESG ele surgiu em 2004, num relatório chamado Who Cares Wins, né? Quem preocupa vence, né? Que foi desenvolvido pelo Banco Mundial. E esse relatório, na época, foi apoiado pelo governo suíço, e o objetivo era fomentar fluxos de capital mais sustentáveis, né? Ou seja, os grandes players do mercado, que eles pudessem ser mais eficazes, né, em termos de valores ambientais, sociais e de governança em todos os seus processos, né? Então, isso evoluiu com um conjunto de práticas mais atraentes para investidores, né? Tanto é que hoje tem grandes fundos de investimento que aportam recursos em maior volume para empresas que são mais voltadas para um processo de ESG mais sólidos, né? E isso traz benefícios para toda a sociedade, né? Bom, para falar aqui com a gente hoje, a gente tem aí a Érica Michalik. Prazer em tê-la aqui, Érica, mais uma vez. Uma grande honra para nós. A Érica, atualmente, ela é gerente de sustentabilidade da CNH Industrial para a América do Sul. E a Érica é formada em publicidade e propaganda pela UniBH, pós-graduada em comunicação e gestão empresarial pela PUC Minas, certificada em ESG pela KPMG Academy. Tem mais de uma década, né, dedicada à promoção de sustentabilidade, acumulou uma enorme experiência em diálogos empresariais sobre governança, relacionamento com stakeholders e desenvolvimento social e ambiental, especialmente na América Latina, né? Ela é certificada pela Conscious Business Journey como consultora de negócios conscientes e atualmente atua também como coordenadora de desenvolvimento social na Arandu, nosso parceiro aí nessas trilhas de ESG, né? Antes de passar a palavra para a Érica, eu gostaria de passar a palavra para o Iago. Iago, passo a palavra a você, para você dar suas boas-vindas também, e aí você passa a palavra para a Érica para a gente começar, tá bom? Claro, um prazer. Obrigado, viu, Luiz? Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. É uma felicidade grande estar aqui com vocês hoje, ainda mais com a Érica. Eu brinco que a Érica é minha guru de sustentabilidade. Eu a conheço há 8 anos, né? Na época, o ESG já era difundido, mas não tanto quanto hoje. Mas a gente já falava de sustentabilidade há muito, muito, muito tempo. A gente vivia sustentabilidade, né? Fizemos alguns projetos sociais juntos, e desde então é minha companheira de cafés aqui em Belo Horizonte. Sempre que eu tomo um café com a Érica, eu aprendo muito. Eu espero que hoje, né, vocês possam aproveitar um pouquinho desse capital intelectual que ela leva com tanta bagagem, assim, vivência, não só acadêmica, mas na prática mesmo. Acho que é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço para falar de sustentabilidade, num viés que a gente possa realmente entender como é que a gente consegue levar isso para o nosso dia a dia, principalmente dentro das organizações. Então, espero que seja um encontro muito proveitoso, ressaltando aqui essa parceria que a gente tem com o Hub Verde e a Funsoft. A Arandu hoje já trabalha com ESG as a Service, então a gente tem esse propósito de democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, para que a gente possa possibilitar que as organizações
consigam levar isso para a prática, né, fazer essa transição e realmente possam ser aí melhores para o mundo. Esse é o primeiro de 4 encontros, então esse é um encontro mais introdutório. A gente vai falar bastante sobre como a gente chegou até aqui, como o ESG ficou tão famoso assim, o que decorre por trás dessa forma de pensar, de viver, de levar isso para dentro das organizações, né? E os encontros que sucedem vão falar sobre temas específicos. Então, a gente tem um encontro sobre gestão social, um encontro sobre gestão ambiental e um encontro sobre governança corporativa. Para além desses encontros, a gente tem como benefício para a rede, né, tanto da Arandu quanto com o Soft Hub Verde, um diagnóstico em ESG para que vocês possam entender ali quais são os temas materiais mais relevantes dentro de cada uma dessas áreas. Então, dentro da gestão social, o que é importante para a sua organização, dentro da gestão ambiental e da governança corporativa também, qual o nível de maturidade. E por que isso é importante? Porque dentro dos próximos encontros, a gente vai começar a entrar de forma mais específica em algumas temáticas, né? E se vocês têm consciência de quais são os pontos mais importantes dentro da organização de cada um de vocês, a gente consegue ser mais específico, né, e atender melhor a demanda, as dúvidas, trabalhar de forma a potencializar realmente a vivência do SG dentro do dia a dia de cada um de vocês. Bem, mas sem mais delongas, sejam todos bem-vindos. E, Érica, mais uma vez, obrigado pelo convite. A palavra é sua. Obrigada. Depois disso tudo, eu não sei nem como falar mais do que muito obrigada, mais do que a gratidão, né? Eu não tenho... primeiro, eu queria agradecer pelo espaço, né? Da gente poder falar sobre esse tema. Nós estamos falando de uma jornada de vida, né? E é uma jornada da humanidade. Então, se a gente não parar e dialogar, a gente não consegue evoluir. E esse tema é um tema que ele vem de uma evolução bastante significativa, e esses espaços são importantíssimos para a gente tomar consciência de si dentro desse todo, e a partir daí a gente conseguir crescer, né? Então, hoje eu mais que agradeço, não só a introdução por estar aqui, mas também eu já agradeço desde já por toda a colaboração, que eu tenho certeza que desde a hora que eu conectei agora, já não sou a mesma mais, né? Alguma coisa, a gente sempre tem que estar aberto a aprender para que a gente possa, né, como humanidade, né, buscar o que a gente busca o tempo todo, que é uma saúde, né, do planeta, saúde nossa, junta com todo, né? Então, eu agradeço imensamente. Quero contar para vocês que a gente vai falar um pouquinho, Iago, se você quiser colocar aí a nossa apresentação, a gente vai trazer hoje, nesse conceito geral, né, desse tema do ISD, que está aí, né, no Google, de todas as suas formas possíveis, como, né, um dos itens, né, ou uma das siglas mais, né, colocados como pesquisa, entender um pouquinho mais amplo sobre isso, sabe? Ter uma visão um pouco mais dessa conexão para a gente, a partir daí, discutir, e eu acho que colabora muito para você fazer depois um diagnóstico de materialidade, entendendo aonde que essa materialidade se encontra. Pode ir. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas a todos, dizer para vocês, todos e todas, que vocês têm total liberdade de me parar, perguntar, sabe, mandar perguntas, questionar, né, e até mesmo dizer para mim que discordam, tá, daquilo que eu venho trazer aqui. Quero te convidar para vocês estarem um momento aqui, mas de uma forma diferente. Hoje, mais do que uma didática, eu quero que a gente possa se inspirar um ao outro, ser inspirado, passar aquele olhar que a gente tem, muitas vezes, do dia a dia, da nossa empresa, do local, tentar trazer isso para uma visão global, tentar trazer isso para os movimentos que aconteceram na humanidade, para a gente entender onde a gente se encontra, né? Tentar o máximo possível não julgar, eu sei que isso é muito difícil para o ser humano, mas quando a gente não julga, a gente consegue compreender melhor, né,
como nos inspirar, como orgulhar daquilo da jornada que a gente fez como humanidade juntos, mas também a gente, quando não julga, a gente se possibilita ter novas ideias, porque a gente se possibilita ser impactado com inspirações e novos pontos de vista, tá bom? Então vamos lá. Para isso eu fiz uma pequena jornada para nós trabalharmos internamente. Começando aí desse paradigma do porquê sustentabilidade, onde ele se encontra com o desenvolvimento, onde chega no ESG, e a partir daí, como que as empresas e o futuro empresarial têm se, né, visto, né, em frente aos desafios do mundo, mas também como isso são frutos de boas reflexões para nós mesmos. Aqui eu quero dizer para vocês que eu vou fazer alguns paradigmas, porque a história é muito longa. Então, eu acho que mais do que pensar em todo. Eu acho que todo mundo teve aí nas suas escolas suas aulas de história, que a gente vai olhar a aula de história por um ponto de vista um pouco diferente, pensando sempre onde essas empresas estavam perante essa história e onde algumas questões importantes da evolução da história, como o advento da comunicação, ela se apresenta para a gente como um grande diferencial para o que a gente tem vivido hoje. Então, vamos lá. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente não pode pensar somente hoje, no mundo de hoje. A gente precisa entender de onde nós viemos, né? Nós viemos. Se você pensa hoje na sua estrutura pessoal, da sua estrutura da sua empresa, ela tem uma história. Ela veio, obviamente, seja de um desejo de uma família, seja do desejo de uma pessoa, seja de uma grande revolução, né? Ela é nacional, ela é internacional. Nós estamos falando de uma história que precisa ser vista e como ela foi gerida, impactada pelas mudanças do mundo e de que forma que ela vê o futuro. Então, eu começo a trazer essa sustentabilidade ali, aí pode passar, Iago. Eu trago a gente iniciando esse diálogo ali em 45. Até 45, nós estávamos falando de um mundo em guerra, onde a principal economia era a indústria bélica, né? Onde o destruir, o alcançar novos territórios, né? Ele estava muito mais em pauta do que um crescimento organizado. Quando em 45 eu posso falar isso muito próximo, assim, como um sentimento, aparentemente terminamos as guerras, né? A gente termina o movimento, né? E esse movimento, ele termina com um marco muito importante, que é a criação de uma organização chamada Nações Unidas, a ONU, onde essa organização ela traz para o mundo uma grande missão de ser uma organização das Nações Unidas, uma organização onde ela se propõe a trabalhar não somente a paz no sentido filosófico, mas a gente está dizendo de pacificar, de harmonizar e organizar aquele mundo que até então estava num processo de destruição para uma reconstrução pautada em elementos muito prósperos, né? Então, nesse momento, a gente tem aí uma sequência, quando essa ONU é criada, né, que permeia até a década de 60, onde o grande foco do mundo era: precisamos reconstruir. Precisamos gerar economia, precisamos ter uma população que alimenta, precisamos ter uma população que tenha casa, moradia, que trabalhe. Então, era um pouco do vamos olhar o eixo econômico, custe o que custar. Porque não existia, né, nesse momento, um olhar ainda um pouco mais integrado, desculpa. Então, a nossa relação das partes interessadas ali, as empresas entre elas, era muito reativa, porque a escassez era tão grande que era necessário ali, de alguma forma, crescer de uma forma corrido mesmo. E o que a gente observava é que essas Nações Unidas, assim como várias organizações do mundo, à medida que a gente criava leis, normas, organizações, o que acontecia é que a gente era reativo.
né? Precisa de uma lei de trabalho, precisa de uma organização, de um fórum sobre direitos trabalhistas, sobre direitos de saúde, né? Precisamos de um fórum que trabalhe e pense melhor os direitos das minorias ou das maiorias na concepção daquele tempo. Então, a gente tinha uma reação sempre, né, de frente a essas novas diretrizes. Quando a gente chega ali perto da década de 70, e aí é importantíssimo a gente entender, tem um relato da comunicação muito importante, porque você sai de uma matriz ali no início, onde a gente tinha pouca informação circulante no mundo, então a gente tinha mais voltado para o rádio, para o jornal escrito, com interlocuções com bastante dificuldade, com um investimento financeiro muito caro, muitas vezes, então a população tinha pouco acesso à informação rápida. De repente, quando a gente pega o advento da comunicação e da informação de livre acesso e ele entra no processo de expansão, a gente passa a observar grupos na sociedade que começam a dizer o que gosta, o que não gosta, né? Mais do que serem reativos, eles passam a ser ativos. E trazendo para o nosso mercado financeiro, né, e empresarial, né, o que é importante? Nesse momento, a gente começa a observar com uma velocidade absurda grandes desastres ocasionados por empresas e meio ambiente junto, de forma rápida, que a população pudesse ter acesso e criticar. E aqui eu trago para vocês essa mudança de paradigma, porque a proteção pelo meio ambiente, ela passa a tomar um cenário, e esse cenário traz para a gente uma forma de enxergar essa parte interessada, que já passa a ter uma ampliação maior como stakeholders, passa a entender que agora é risco, e que agora é uma questão de reputação. Tem um fato aqui importantíssimo, em 89, quando tem aí, coloquei a foto aí da Exxon Valdez, no desastre que aconteceu, né, do navio da Exxon petroleiro, que ele entra em confronto com rochas e ele faz um derramamento de petróleo, né, de óleo muito grande no Golfo do Alasca. Isso toma uma proporção, né, visual nas revistas de forma muito rápida. Como é uma empresa internacional e que tinha ali suas ações em bolsa, óbvio, tiveram as suas ações caindo de forma desenfreada, e essa empresa traz para a gente, e aí assim, para a gente eu digo empresa, um movimento muito interessante, porque ele traz uma empresa que quer mostrar para o seu investidor que, na verdade, aquilo foi um acidente e não uma irresponsabilidade. E ele traz um ente que avalia empresas, que é Dow Jones, no entendimento que, então, avaliar um risco, negócio, um risco de colocar dinheiro ou de avaliar uma empresa, não está somente no balanço. Ele vai para além deste balanço. Ele tem outras questões, porque neste relatório ele vinha dizendo de qualidade, ele vinha dizendo de condições de trabalho, de jornada de trabalho, de padronização do sistema. Então, não era simplesmente colocar o fato de numa logística. Era um olhar de que vários outros elementos precisavam ser colocados nessa relação com o investidor. Aí, esse ente Dow Jones, ele vai lá naquele ente chamado ONU, convida a ONU e diz: ONU, precisamos de uma ajuda, de uma força-tarefa. Preciso entender como colocar isso tudo numa metodologia. E aí, a gente cria um indicador que chama GRI, e que hoje é independente da ONU como uma organização, mas que ele nasce ali onde a gente coloca dentro do mesmo recinto. ISO, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Trabalho, empresas, academia,
para que possamos discutir e sair dali indicadores e de que forma a gente poderia medir ou entender esse risco. Só que isso não para, porque nós somos uma sociedade orgânica. E aí a gente vem uma segunda grande onda, a partir dos anos 2000, onde a gente começa a observar que, para além das questões ambientais, as questões sociais começam a tomar corpo e denúncias. E aqui começa a dizer o seguinte: não é sobre sou uma empresa americana que vendo um produto que tem um padrão maravilhoso de produção nos Estados Unidos. Não. É sobre o meu fornecedor que está na China. A gente começa a entender o reflexo de um mundo globalizado, com culturas globalizadas, com legislações globalizadas, de que forma essas culturas se interagem diariamente, né, com esse mesmo padrão que nós estamos falando de uma sociedade saudável. Né? E aqui a gente observa essa mesma ONU numa evolução muito forte na pressão e na gestão de dados para a sociedade, para que ela pudesse administrar e ver esse futuro de uma forma um pouco menos romântica e mais prática. Então, a gente começa a ter cenários como Rio 92, a gente tem movimentos de COP, a gente tem uma série de movimentos que começam a ser estruturados, e aqui a ONU traz para a gente um grande presente, né, em 2015, que é uma revisão bastante estruturada e acadêmica, onde ela consulta a academia, ela consulta a sociedade, ela consulta governos e ela consulta empresas para entender quais são aqueles principais eixos que a gente precisa na sociedade olhar, melhorar, organizar, para que a gente possa dar um pulo, né? Vamos falar assim, dar um salto, né? Nessa evolução que a gente tanto quer como sociedade mesmo. E aí, daí nasce os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, como ele traz as empresas nesse cardápio, ele entrega para essas empresas também de que forma que elas querem olhar o futuro. Então, agora, mais do que uma questão de proteção ambiental ou um crescimento econômico, nós estamos falando de que forma você tem uma promoção do desenvolvimento social integrado, de que forma que você contribui. Pode passar. E aí, o Luiz trouxe no início como o ISD, ele surge, mas é importante a gente trazer que ele é uma evolução de um dos mercados, né, da consciência e gerando para o mundo outros saberes e outras consciências sobre os suas áreas, né, na área do trabalho. A área financeira também se organizou. Naquele primeiro conceito lá, que ela já entendia que avaliar um balancete no risco era alguma coisa que era fragilizado, então ela precisava aumentar os seus indicadores. Agora nós estamos falando de antes de emprestar ou antes de avaliar, eu quero entender na sua estratégia, não que você faça por mim, mas eu quero saber se você faz por natureza. E nasce o ISD dentro da academia financeira, mas entendendo de que forma realmente a gente vive isso de forma integrada. E aí, pode passar? Nós temos, aqui eu trago um mapa, né, para que a gente possa entender o volume que nós temos gigante, onde nós estamos transitando com várias áreas, selo, bolsa, index, né, de várias formas de comunicar, né, ou de avaliar, de analisar, né, esse ponto de vista do ISD, essas estratégias, essas práticas, esses projetos, essas formas de ver e de sair um produto, né, a saúde de uma empresa, e que nós sabemos que
praticamente todas elas hoje são utilizadas desde o seu banco pessoa física, né, até o seu banco pessoa jurídica, né? Então todas elas elas geram subsídio, né, para o mundo olhar para isso, né? E aí a gente fica muito claro, né, que mais do que preocupados, né, com uma questão de crianças abandonadas, de desnutrição ou falta de água, né, ou excesso de água em algum lugar, o investidor, na verdade, ele está esperando uma empresa que ela seja responsável, socialmente responsável, que ela esteja lucrativa, crescente, saudável para o futuro. Ou seja, não é sobre hoje uma grande oportunidade, um boom, porque está todo mundo navegando nisso. Não, eu estou pensando na perenidade, estou pensando no futuro, né? No capital que eu estou investindo. Eu quero entender, a razão é clara, eu estou explorando ou eu estou contribuindo. Esse é o grande desafio. E isso, na prática, como que a gente observa? A gente começa a observar que a gente necessita, como empresário, como pessoa, como funcionário, a gente precisa entender como os assuntos estão interligados. Que não é sobre mais minha cidade, o meu produto, onde eu estou. É sobre o meu impacto. É sobre o impacto que o mundo hoje presencia do que já aconteceu dessa história do passado. Então, quando a gente fala ali de, por exemplo, a gente começa a discutir sobre o aumento de CO2, não é somente por uma questão de mudança climática. É o quanto isso esbarra e gera grandes problemas de desigualdade social e uma instabilidade econômica. Quando a gente vê uma matéria, eu trouxe algumas provocativas aqui para inspirar, quando a gente fala, ela traz um dado que você tem ali um aumento grande, né, vamos colocar lá que no mundo afeta 821 milhões de pessoas com fome, mas essa mesma matéria, logo, né, nesse mesmo site, logo na sequência, a gente coloca lá que 30% da comida produzida no mundo vai virar lixo. Lixo não é um ambiental, ele pode ser a solução da fome que é social. A fome que é social, ela bate na economia, ela bate na educação que cai o lixo. Tudo isso aqui está interligado. Então, soluções têm que ser pensadas no nível de impacto. Quando a gente fala ali de falta de qualificação do trabalhador, que dificulta hoje as empresas na sua busca por empregos, né, ou por geração de empregos, eu não estou dizendo sobre somente essa empresa, sobre a questão social da qualificação de um trabalhador. Eu estou falando do impacto financeiro que gera hoje em você ter que treinar, educar, retreinar, letrar este funcionário. Esse custo, esse budget que tem que ficar guardado, porque ele já vai vir com um pouco menos de qualificação. Né? De que forma que a gente enxerga isso como um dado econômico? Né? Quando eu tenho ali uma última, né, matéria que traz como inspiração ali que questões climáticas hoje, que a gente tem uma estimativa, 2021, né, que elas vão gerar uma pobreza extrema, né, de mais de 132 milhões de pessoas, nós estamos dizendo pobreza extrema, nós estamos falando de doenças, de vulnerabilidade, de economia. Porque isso tudo gera e tudo é cíclico, tudo está interligado. Nós não estamos. Eu falo que lá naquela década de 45, se eu tinha uma dor na perna, estava com problema de veia, né? A gente abria, operava a veia. Quando você chega na década de 70, você começa a entender que não é a veia, que a veia precisa do sistema muscular, que está do lado dela para ela ser saudável. Então, que a ginástica também não era só o remédio. Quando você chega hoje, você entende que o que você come afeta na sua qualidade de vida e afeta na sua veia. Então, o médico precisa entender não sobre um sistema, ele precisa entender que todos os sistemas são interligados. Essa é a grande provocação hoje para as empresas. Essa é a grande provocação que tem para nós, seja como funcionários, seja como gestores, como donos. De que forma que a gente vai estar inspirado e aberto a todo momento para compreender essa interlocução, né?
eu trabalho na CNH Industrial. A CNH Industrial é uma empresa que trabalha produzindo tratores na área agrícola, tratores, colheitadeiras, colhedoras, na área de construção com escavadeira, retroescavadeira, e outras máquinas, são muitas. Eu não posso pensar que eu estou na agricultura produzindo uma máquina somente. Eu tenho que pensar que hoje existe uma legislação europeia que quer um rastreamento de toda uma soja que sai daqui para lá. Então, não é sobre a minha máquina, é sobre como eu estou conectada com todo o sistema. Quando eu falo quando eu estou no meu mercado e eu entendo aquela mudança climática ali, ó, aquele aumento de um elemento como chuva, por exemplo, ou de uma escassez de água, como por exemplo, eu estou entendendo aqui que eu posso ter uma mudança de cultivo, eu posso ter uma mudança do produto, eu preciso ter uma mudança, eu preciso enxergar quais são esses entraves, ou essas demandas, ou esses novos requisitos que estão vindo de fora, que não simplesmente é uma lei que vai passar reativa, e sim que são efeitos daquilo que a gente já tem vivido. Pode passar. E aqui eu trago para vocês justamente isso. Então, nós estamos falando de um momento onde, por mais que o ISD, que é sustentabilidade, ele não é um livro que a gente tenha ali uma metodologia tão rígida e clara, porque ele é uma jornada que ele é revista e transformada o tempo todo. Ele é um caminho que ele não se encerra, né? Ele é um caminho mutável, e ele precisa, de alguma forma, de grandes elementos que a gente sempre coloca para traçar metodologias, de que forma que a gente pode olhar, organizar, sistematizar, para que a gente tenha clareza. Então, hoje a gente tem um movimento muito grande metodológico, que a gente chama de dupla materialidade. Esse movimento, basicamente, ele traz as empresas, ele te convida para ter dois questionamentos. O primeiro do questionamento é: o que eu impacto, né, no planeta e na sociedade? O que meu produto impacta? De que forma que eu conecto não só com aquele segmento, mas com a sociedade e com o planeta? E para isso, nós temos aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são dados excelentes para a gente entender como a gente está impactando, como a gente pode impactar, como a gente pode criar trilhas que vão diretamente auxiliar, né, a esse movimento de reverter alguns gaps, né, em saldos positivos para a sociedade. Assim como a gente tem outras organizações, como a gente tem um SBTI, um SBTN, que são a classe científica, trazendo para a gente métricas e organizações de que forma que são comprovadas, de forma a gente realmente pensar nesse e controlar, né, se aquilo que a gente está fazendo, se teve impacto ou não. A ciência traz isso muito para a gente. Isso que a gente está fazendo tem impacto ou não tem? De que forma que isso tem? Assim como a gente tem organizações da parte de metodologia, a gente tem organizações da parte de financeira mesmo, Task Force, a gente tem outros questionários, a gente tem aí a União Europeia, a gente tem vários, aqui eu coloquei só 3 grandes frentes que vêm discutindo e colocando em prática essa discussão financeira versus esses impactos, mas essas organizações, elas querem saber de uma outra coisa. Elas querem saber o seguinte: depois desse mundão ter rodado lá de 45 até hoje, o que já aconteceu que já mudou a sua vida hoje? Então, aqui a materialidade financeira é ele entender se você está de olho no seu futuro, se você está relacionando e verificando de que forma esse futuro precisa de uma lucidez e de uma consciência do hoje. Isso é importantíssimo. Eu pedi só um minutinho. Eu pedi até meio-dia com a Brenda. Ela... Um minuto, só porque eu estou numa sala que eu estou...
Desculpa, é só porque eu estava numa sala e um monte de gente chegou na sala pela sala errada. Então, eu só estava contando onde que é a sala certa. Então, o que eu tenho trazido para vocês aqui como indagação, né? Se eu tenho, e aí falando da minha área de novo, do meu mercado como um exemplo, se eu tenho hoje, claro, uma mudança de praga ou uma mudança de solo, eu já estou prevendo a mudança de rota? Eu já estou prevendo que talvez um produto que eu vendo muito numa região vai ter que ser em outra região? De que forma que eu preciso já considerar na minha materialidade o que é prioritário para que eu entenda ali qual é a rota que eu vou criar para o futuro, para garantir a minha perenidade. Entendendo aí o que a gente não via antes. Antes a gente falava de mudança de consumo. Hoje nós estamos falando quais são as mudanças do clima e da sociedade que nós precisamos pensar. Quando eu falo hoje de uma mudança de direitos humanos, aquelas denúncias estão contando que, se eu continuo trazendo elementos da China, de que forma eu preciso mudar ou colocar ali na materialidade algum sinal de alerta, o tipo de relação trabalhista que a China tem. E se ele é hoje, dentro desse padrão mundial, aceitável. Porque uma denúncia lá é a minha empresa no mundo inteiro. Né? Acho que a gente fica muito confortável em dizer que, infelizmente, mas não julgando, mas é verdade, constatando. No Brasil, a gente tem muitas histórias muito práticas sobre isso. Quando a gente continua tendo algumas denúncias de trabalho escravo, quando a gente observa alguns desastres naturais, a gente observa, né, que isso impacta e isso muda relações. Eu tenho certeza hoje que dentro de um exemplo, né, obviamente na nossa casa, de uma Vale do Rio Doce, após o que aconteceu em Brumadinho, ela tem um custo somente dedicado a isso. Precisava. Mas ela é uma empresa muito estruturada, né, e antiga, e que vem, assim como todos nós, modelando organicamente o seu desempenho. E a partir desse fato, ela traz para a materialidade dela ali, ó, algumas questões importantes que ela precisa dedicar para que ela possa ter perenidade de forma mais sustentável. Ela pode ter critérios, avaliações, reuniões, processos mais sustentáveis. Então, mais do que discutir hoje ISD somente como uma sigla, às vezes para além, né, para entregar para o banco, para entregar para o investidor, entender o tanto que isso é uma grande ferramenta para você ver oportunidade de mercado, para você ver novas diretrizes de mercado. Isso é muito, muito importante. Isso é quase um presente, né? É a gente ter consciência. Ter consciência de uma forma ampliada é a forma que você tem de colocar em todos os seus departamentos, incluindo, né, a si própria, a sua estratégia, em prol, né, a uma gestão mais justa, mais correta para todos, que com certeza ela vai ser mais lucrativa. Pode passar. E aí eu trago para vocês algumas reflexões. A primeira delas é entender de vocês, se vocês acreditam que isso que a gente está falando aqui, que eu trouxe para vocês, se faz sentido. Se no seu dia a dia, na sua empresa, você consegue entender por que algumas demandas ao longo dos anos vieram trazendo para vocês novas diretrizes, pedindo novas regulamentações, pedindo um novo olhar, soluções completamente distintas, né? Se isso desperta em vocês alguma reflexão, né? E como que vocês trazem esse mercado de tecnologia e inovação como parte desse movimento do ISD. Porque nós estamos falando de duas ferramentas que elas mais
do que os conceitos de ESG, elas têm sido colocados na mesa como ferramentas extremamente inspiradoras das soluções que a gente precisa para resolver esses dilemas, essas pautas de materialidade. A gente começou essa conversa ali de forma informal com o exemplo que eu dei, o que foi o salto tecnológico no meio de uma grande dor chamada pandemia. Como que no dia 17 de março de 2020 eu acordei de manhã, tinha num jornal falando que a Europa estava fechando, entrando, declarando uma pandemia, meio-dia. Essa mesma ONU que estava ali sugerindo e bloqueando a Europa, que para a gente era alguma coisa muito distante, era aquela ONU, meio-dia, o Jornal do Brasil entrega que essa é uma pandemia do mundo, e às 8 horas da noite, ou menos do que isso, 90% das empresas do Brasil já tinham comunicado para os seus funcionários que não deveriam trabalhar no dia seguinte presencial, que tudo teria que ser híbrido. A velocidade que essa comunicação, em menos de 12 horas, nós entendemos que aquele eixo que estava bem longe, ele faz parte do meu dia a dia, como eu estou conectado com tudo. E isso graças ao movimento dessa expansão da comunicação gerado pela inovação e pela tecnologia. E a sobrevivência desse primeiro grande desafio, que foi 2020, essa sobrevivência, ela foi pautada nos grandes avanços que a gente teve, das discussões do que seria inovação, do que seria da importância dessa tecnologia, como a gente precisava ser inovador naquele momento para resolver e para continuar vivendo aquela fase. Pode passar. Trago aqui algumas inspirações para esse questionamento, né? Quando a gente encontra aí na mídia trazendo elementos importantíssimos, né, como líderes já reconhecendo na área de tecnologia, o ESG, a gente tem entendendo empresas observando a sua cadeia de valor, né, tendo a tecnologia, a inovação como uma grande ferramenta alinhada ao ESG. A gente tem aliada à educação, surge tecnologias, surgem inovações voltadas para esses desafios sociais que estão aí para toda a sociedade, tomando corpo, tomando força, tomando reconhecimento. E temos aqui um exemplo que eu gosto muito, que é a história da Precon. Para quem não conhece, eu acho que por estar em Minas, ela é uma história muito própria e muito interessante, porque ela vem num processo de transformação lá na sua estratégia. Daquilo, enquanto todo mundo pensava em gastar dinheiro, não, é um investimento muito caro. Esse investimento nessa tecnologia gerou para ela não só uma diminuição de 85% da produção de resíduo no seu negócio, que impacta financeiramente, todo mundo sabe o que é uma gestão de resíduo, como ela também quintuplica o faturamento, porque ela traz a inovação, ele traz a tecnologia e ele traz tudo isso olhando para frente, num olhar, numa visão estratégica de ESG, trazendo todos os elementos. Ele poderia falar só de tecnologia, de fazer como um Lego? Poderia, mas se ele não tivesse olhado também para a demanda de resíduo que ele gerava, talvez ele não estaria exatamente como ele está hoje. E ele ainda tem grandes desafios do futuro, mas hoje ele traz para a gente como aquilo que a gente pensa muitas vezes como investimento, é muito caro ESG, ele pode ser muito barato se você pensar no quão ele é lucrativo depois, o quanto ele é muito mais saudável. Uma segunda provocação que eu trago é para o mundo de hoje, né? Hoje, agora, né? Às 11h25, nós estamos falando de todos esses dados, de todas essas movimentações, todas essas metodologias. E a grande questão é como que a gente pode incrementar dentro dos nossos processos internos das empresas, né? Como que a gente pode incrementar
a forma né, a estratégia dessa empresa, incluindo e integrando esses dados que estão fora, incluindo uma ONU com seus objetivos dentro da nossa empresa, incluindo essas demandas desses questionários que são feitos pelos ratings dentro da nossa empresa, como a gente pode trazer, qual que é a importância que a gente de dosar, né, esse incremento para que a gente possa tomar decisão de negócio de forma mais saudável. Como o KPI hoje passa a ser, para nós, independente do tamanho da empresa, se ela passa a ser um dado importantíssimo para você se relacionar. De que forma que esses dados, ele é importante para o meu cliente, ele é importante para o meu fornecedor, ele é importante para o meu funcionário. E aí, dentro desse mesmo raciocínio, eu começo a pensar no futuro. E o grande desafio é como não transformar tudo que nós estamos falando em uma caixinha, como deixá-la ser orgânica. Como nós vamos governar esse tema de forma a instigar novos processos. Tenho aqui meu copinho do Mario Bros aqui, como essa empresa que está aqui, mesmo ela entendendo que hoje o plástico que ela fez, esse copo, lá no final ele vai ser reciclado, de que forma ela não vai impedir alguém de trazer um outro tipo de liga qualquer para fazer um copo que não seja baseado no plástico. Como ela não vai frear ou dar limites que sejam limitadores e não enriquecedores nessa governança. Desculpa, foi para pegar água. Então, esse convite do Iago hoje foi para trazer para vocês essa movimentação e essas grandes provocações, para que vocês, na medida que façam as suas materialidades, vocês estejam bem abertos a entender, embora a gente vá falar de social e ambiental em momentos separados, mas é entender o tempo todo que o social, o ambiental, o econômico, estão todos numa mesma governança. Todos precisam estar conectados. Queria agradecer desde já pelo tempo que vocês desprenderam comigo, né? E vou abrir agora para a gente fazer um bate-papo, que eu acho que essa que é a parte mais rica do processo, é entender um pouco como vocês estão vivendo isso na empresa de vocês, se o que a gente está falando faz sentido, se aquilo que faz sentido, você já consegue exemplificar alguma coisa na sua cabeça ali, para que você possa, a partir daí, caminhar por uma materialidade, literalmente materializando. Nossa, que aula de história. Aula de história, aula de conceitos e aula de tudo aí em SD. Muito obrigado, viu, Eric? Foi fantástico. Diga, Alexandre. Olá, bom dia. Tudo bem, Capanema? Obrigado, Érica e Iago, aí, pela aula de SD. Eu sou um fanático pelo tema. Fui 20 anos da Aldebrecht, mas a gente já praticava essas siglas há muito tempo, né? Responsabilidade social sempre foi o carro-chefe, porque a gente atuou aí em diversos países e locais de todo o Brasil. E eu me recordo bem da orientação sempre da empresa de se preocupar com o social. Acho que um dos maiores projetos que eu fiz no social foi em Orilândia do Norte, no sul do Pará, um projeto da Vale imenso, em que a cidade tinha 5.000 habitantes e a gente ia contratar 6.000 pessoas. Então, o impacto que foi isso dentro da cidade. E me recordo que a gente teve que atuar com o S, né, o social,
muita força. Eu potencializei mais ainda essa história no ESG, porque quando eu saí da Odebrecht fui para a Alemanha e lá também a pegada é bem forte. Finalmente retornei, agora estou, depois de 19 mudanças, estou de volta à minha terra, Salvador, finalmente. E aqui acabei, como você mesmo falou no começo lá, eu estava escutando, de vivenciar realmente a Bahia em todos os sentidos, né? Eu só conhecia, saí daqui com 18 anos, só conhecia Salvador. Então, fui para o agro, fui conhecer Luiz Eduardo Barreiras e fiquei espantado. É um estado à parte, realmente, né? O agro tem um potencial imenso. E aí, nesse desenvolvimento de projetos na área de energia, conheci o Hub Verde aí, o Capanema, grande parceiro, e comecei a divulgar o tema da energia 4D, né, que é descarbonizada, digital, diversificada e descentralizada. Eu estou colocando até mais um D, viu, Capanema, de democrático, levar também para as populações carentes e lugares inóspitos, né? A gente sabe aí o que significa isso, e na Amazônia, etc. E dentro desses projetos, é isso que eu ia te perguntar, como o tema é ESG e negócios conscientes, surgiu uma temática aqui numa conversa com um ex-senador aqui da Bahia, que atua como institucional do Senai Cimatec, e um projeto que era de um biodigestor que ia gerar biometano para as fazendas aqui do agro. Ok, bacana. Você plantar capim-açu, joga dentro de um biodigestor, uma usina de 1 megawatt, e abastecendo principalmente as fazendas daqui que têm uma deficiência enorme com relação à energia. A Coelba reconhece isso, e até ela está no P&D, assim, aceitando diversos projetos que diminuam a carga na rede. Então, esse projeto foi bem aceito dentro da Neoenergia Coelba. E quando eu conversei com esse institucional do Senai Cimatec, ele me comentou que se a gente colocasse uma pegada S, né, dentro de um projeto, que seria o quê? A gente armazenar esse biometano e distribuir gratuitamente nos hospitais municipais e escolas, isso daí teria uma pegada forte no S, ok, né? E a gente conseguiria, junto ao BID, financiamento a fundo perdido. Você já ouviu isso alguma vez? Isso realmente é factível ou foi um sonho do Walter Pinheiro? Não, isso é uma discussão bastante profunda que está acontecendo. Eu tive... Porque, por sinal, foi uma coincidência enorme. Ontem no LinkedIn, vê como que o LinkedIn é uma rede fantástica, eu descobri que o Gabriel Totti, que é um ex-diretor de sustentabilidade da Odebrecht, agora é o CSO, né? É o Chief Strategy do BID. Então, eu já estou fazendo essa conexão com ele. Eu falei, meu Deus do céu, para aí, amanhã eu tenho um encontro com a Érica e a gente falar sobre negócios. De novo, o olhar, ele é um olhar múltiplo. Eu não vou falar, assim, muitas vezes quando você olha externo, vou dar o meu exemplo, de novo, da nossa empresa, né? Fazendo uma discussão global sobre energia, é verdade que as outras regiões que não são, né, a Latinoamérica, estão com desafios muito maiores do que os nossos pelas matrizes energéticas. Porém, a nossa, a gente não pode ficar somente em uma, porque qualquer coisa que você fica na dependência de com certeza você tem um risco maior. Então, quando a gente tem um incremento de energia eólica, energia solar, né, para além da hidrelétrica, óbvio que para todas elas tem espaço e precisam ter espaço. É a mesma discussão como carro elétrico. Ele não é a salvação do planeta, mas ele é um nicho. Então, nessa mesma linha, eu acho que existe essa oportunidade. Você deu um exemplo do metano. O metano ele não veio para energia elétrica,
Olha para você ver quando ele vem fora. Eu tenho um trator hoje movido a metano. Esse mesmo biodigestor pode substituir o óleo diesel. Então, se eu estou falando de uma solução tecnológica, por exemplo, nós estamos falando de tecnologia aqui, de sistemas aqui, né? Se eu tenho, às vezes, uma solução que eu sempre fiz para um nicho, abre o seu olhar que aquela sua solução pode ser para vários nichos. Hoje, tudo que você falou, e tem super... eu tive um projeto na ONU, exatamente de fazenda sustentável, em cima desse mesmo conceito. Você pode, através, né, do metano, mas não só do metano, com qualquer outra energia que não é alternativa, né, que vão ser energias oficiais, você pode sim ceder para a sociedade. Mas se você está num lugar onde você tem aquela demanda, é uma questão de melhorar a vida, da qualidade de vida do seu funcionário, a vida né, não só do serviço de onde você mora. Então, não é sobre você que está em Salvador, por exemplo, e olhar Luiz Eduardo. É a capacidade de Luiz Eduardo também estar olhando Salvador como economia de um estado. É como o eixo Matopiba, né, para quem não sabe, é Mato Grosso, Maranhão, Piauí e Tocantins, é um eixo do Brasil que tem um crescimento absurdo. Quem está olhando para ele como agricultura? É onde tem água. Quem está olhando para isso aí? Qual grande oportunidades vocês têm na área de tecnologia de rastrear, chegar a 5G, né, que vão levar isso tudo? Luiz levantou a mão. Pois é, Érica, a minha pergunta é simples, mas é o seguinte: eu tenho o sentimento de que do ISD, o S é o que é mais dado mais atenção pelas empresas, do S. Depois, o I e menos o G. Eu posso estar errado? Não. O maior desafio é G. Por que isso vem para a estratégia? Por que isso vem? Porque, às vezes, o tema é S. O tema é ambiental. Mas ele depende de uma mudança estratégica da empresa, uma mudança de rota. Exato. Não é eu olhar um projeto social. A responsabilidade social, até isso eu acho que ela é bastante questionável. Porque você diferenciar filantropia, caridade, responsabilidade é diferente. Exato. Quando você tem, né, como cidadão, eu falo com uma diferença de cidadania. Uma coisa é eu juntar no meu bairro e colaborar constantemente com a arrecadação que tem lá de cesta básica para a população. Outra coisa completamente diferente é eu ter no meu orçamento dedicado um momento que eu vou ajudar essa população a sair do lugar onde ela está. De não precisar ganhar essa cesta básica mais, ela ter um emprego. E ela ser provedora com dignidade daquilo que ela quer comer. Isso você só consegue se você leva para a governança. Né? Quando você tem, por exemplo, um Google, uma Microsoft que começa a entregar, por exemplo, ferramentas de educação pública, ou quando você tem um YouTube né, educativo para esse professor, nós não estamos falando de uma ferramenta para o professor trabalhar comercial. Nós estamos falando de um professor saber que o YouTube não é só para ver filme. Quando eu falo de cegar, eu tenho uma outra área que eu trabalho, e aí, rapidinho, que é dentro de um grupo que chama Conectar Agro. É um grupo de empresas, maior parte delas na área de tecnologia, que estão aí com uma força-tarefa de chegar até um Brasil conectado. Fazer com que o 5G e 4G vão para o campo de verdade. A maior discussão que a gente tem nessa trilha é quando não adianta chegar hoje e iluminar uma cidade com 4G. Eu cheguei numa cidade, que um piloto que eu fiz, que era 2G. Da noite para o dia tem 5G. Não é somente sobre a empresa que está ali do lado e que ampliou a conectividade dela. É sobre uma demanda que a cidade passa a ter. Ela pode ter Uber, é uma cidade que possa ter, ela pode gerar para esse aluno ali uma abertura tecnológica para ele construir app,
é fazer com que a evasão, né, o êxito rural diminua, é o fazer com que o hospital possa ter teleconsulta, muitas vezes ele está lá numa área remota e não consegue, é sobre, no negócio da fazenda, rastreabilizar, como que eu vou rastrear, dar tecnologia, é sobre um biólogo que andava 8 quilômetros para ver uma armadilha de praga, ele ter uma câmera ligada e ele fazer análise de longe. Olha o campo que isso me deu. Só que isso está dentro de um olhar social. Está dentro de um olhar que eu tenho que entender que a torre que chegou não é para minha empresa. A torre, ela é um impacto em toda a região que eu estou. Eu gerei esse impacto. O que eu vou fazer com ele? Por isso que o G é o mais desafioso. Eu não concordo com você que o S é o mais visto. É porque eu acho que o A, ele veio primeiro. Então, ele se organizou com ISO, com lei, com algumas coisas na frente do S. O S, ele veio depois e ele tem, diferente do ambiental, o S ainda tem alguns desafios para medição, para você medir o impacto. Então, por isso ele tem sido tão discutido. Ele precisa encontrar esse lugar melhor dos KPIs. Mas os dois, para mim, estão ali, ó, para a praia. Mas governança é o sinal de alerta. Legal, obrigado. E que eu acho legal, e aí complementando um pouco, Érica, que você trouxe, aquele slide da dupla materialidade é a essência do ESG. Então, você precisa entender de que forma o meu negócio impacta a sociedade e de que forma a sociedade impacta financeiramente o meu negócio. E é muito difícil você entender isso quando você está mergulhado no seu negócio. Então, o ESG, né, o cerne do ESG é criar ponte, né, é construir esse diálogo. Você só vai entender de que forma o seu negócio impacta a sociedade e a sociedade impacta o seu negócio se você conversar com ela. Né? Porque, olhando do ponto de vista do meu negócio, fica difícil de realmente criar esse processo de entender quais são os temas mais relevantes para a minha organização. Eu preciso criar esse diálogo com a comunidade, entender como o meu negócio está impactando ela e qual é a necessidade dessa comunidade, porque a partir daqui eu posso potencializar o meu negócio, né? Então, o ESG, e aí eu concordo com tudo que vocês trouxeram, o pilar de governança é o mais desafiador, porque é o pilar que exige uma mudança, muitas vezes, de processos, de políticas, entendendo ali de que forma a governança vai dar base para que o social e o ambiental se desenvolvam, né? E é entender que, dependendo da minha área de atuação, né, o setor de energia, o setor de tecnologia, o agro, a própria mineração, né, eu vou ter temas que são mais relevantes por áreas. Então, talvez o setor de energia, ele tenha ali uma materialidade bem específica, a gente tem hoje, a gente pode fazer um benchmark, né, do SASB, inclusive foi o que a gente está tomando como base para os próximos encontros, de entender ali quais são os temas mais importantes para o setor de energia. São diferentes do setor de mineração, são diferentes do setor do agro, são diferentes do setor de tecnologia, mas todos têm, né, temas que são relevantes, que vão trazer esse impacto para a sociedade. Da mesma forma, a sociedade vai impactar financeiramente o meu negócio. Então, quando a gente olha para o ESG, e aí a Érica foi brilhante na imagem, acho que ficou muito didático de entender, a gente precisa entender essa dupla materialidade e pensar não só com aquilo que a gente entende sobre o meu negócio, mas como o meu negócio é visto e percebido pelos meus clientes, pelos meus fornecedores, pelos meus prestadores de serviços, os meus colaboradores, a sociedade, né, a comunidade onde meu negócio está inserido. E só a partir dali eu vou conseguir construir uma estratégia ESG que seja eficaz, né, para realmente conseguir aumentar o meu faturamento, melhorar a reputação da minha marca, reter mais talentos, causar esse impacto positivo. E não ter uma receita de bolo. Não adianta eu pegar o que a empresa X da mineração está fazendo e trazer para a minha realidade que está dentro de um setor de energia, até próprio do setor de energia. Dentro do setor de energia, a gente está falando do Brasil, que é quase um continente, então a gente tem realidades diferentes de clima, né,
isso influencia o meu negócio. Não adianta pegar a estratégia de uma empresa que é muito diferente da minha e tentar aplicar e achar que vai dar certo, né? Eu acho que é por isso que discutir ESG, trazer as demandas, isso é muito importante e esse espaço aqui é fundamental. Iago, vocês me permite só acrescentar eu vou dar um exemplo, mas o outro é uma provocação, assim. A gente precisa olhar para o nosso e entender ele muito bem, mas a gente pode olhar para o outro e ver o quanto ele é inspirador. Isso é importante também, né? Então, eu digo isso porque, por exemplo, o Alexandre falou do momento que ele estava com a Odebrecht ali junto com a Vale, desenvolvendo um projeto social. O nível de obrigatoriedade de uma mineração perante a sua sociedade local não é igual à nossa. Ali quase nós estamos talvez numa esfera de corresponsabilidade e eles de uma responsabilidade direta. Mas justamente por ter uma responsabilidade direta, esse setor, ele coloca esforço, dinheiro, inteligência, pesquisa para fazer aquilo da melhor forma. E isso inspira com que a gente tenha novas inspirações, saberes, metodologias que a gente pode aplicar aqui, sabe? Então, como hoje uma mineração, eu falo isso porque eu discuto isso no Brasil todo. A gente, né, eu moro em Belo Horizonte, então aqui eu posso olhar para o lado e ver muitos bons exemplos da mineração, mas quando eu estava em Curitiba, não. Então, eu tenho que levar isso para o olhar de lá, dizendo, olha que inspiração interessante. Né? Então, esse olhar também, todo conectado, é importante. E mais um exemplo que eu queria trazer, bem prático, sobre isso que você disse da materialidade, e entendendo como isso esbarra na governança. De novo, eu tenho um programa interno que eu trabalho com as concessionárias, né, que revendem os nossos tratores agrícolas. E eu tenho um capítulo de sustentabilidade. Dentro desse capítulo de sustentabilidade, que é um programa de estandarização, eles têm lá D&I, diversidade e inclusão, ou diversidade, equidade e inclusão. E eu pergunto ao concessionário, você tem um mapa? Nós somos de pequenas lojas. Você tem um mapa de quem está, onde, come, por quê? Durante muito tempo eu fui questionada sobre para que isso. E agora eu tenho feito o comentário contrário com eles. Eu digo para eles assim, a gente lançou no Brasil o primeiro trator acessível do mundo. Como seu vendedor vai vender um produto acessível se ele não está com a acessibilidade ao lado dele na vivência? Qual repertório ele tem para discutir com o cliente? 25% do mercado brasileiro hoje na agricultura, das fazendas, 25% das fazendas no Brasil hoje são geridos ou liderados por mulheres. E eu ainda entro na loja, só tem vendedor, homem. Essa mulher tem liberdade de entrar e trocar alguma informação? A minha governança, se não faz com que o meu eixo da cadeia de valor ele esteja olhando para os mesmos problemas que eu tenho internos, seja no desenvolvimento do produto, seja na organização da minha empresa, eu vou ter uma falha aqui, ó. Meu negócio vai, né, de alguma forma, ter um risco aqui. Então, quando você traz para a governança, não é soltar um trator acessível. É entender que esse trator precisa de um treinamento, precisa de uma mudança de comportamento, ele precisa do meu fornecedor. É entender o impacto da governança. Não é mudar um sistema e falar, a partir de hoje, aqui na empresa, todos os nossos currículos chegam sem nomes. E que a contratação é às cegas. Não é sobre isso. É sobre um pouco mais do que isso. É sobre garantir que o meu concessionário também vai olhar assim e que o meu fornecedor também. Não nos esquecemos que as denúncias da BRF, quando nós tivemos os grandes, né, escândalos da carne fraca, por exemplo, envolveu um fornecedor pequeno
São 60 mil funcionários. Um fornecedor pequeno atrapalhou a vida de 60 mil pessoas chegando em casa falando: sua empresa está no Jornal Nacional. É isso. Da mesma forma que nós temos grandes sucessos quando você pega um fornecedor, ele põe lá um selo de sou reconhecido como o melhor fornecedor. E que ele chega em casa, o seu funcionário chega seguro de que está fazendo uma transação com alguém que tenha os mesmos valores que o seu, e ele consegue multiplicar isso na cadeia dele, lá na empresa dele, dizendo que ele tem um produto adequado ao valor daquele que ele fornece. Então, de novo, essa materialidade, ela é importantíssima. Você fazer esse desenho daquilo, esse passo a mais, é importantíssimo. Eu vou pegar o gancho, Érica, e até colocar o link no chat, vou até projetar junto com o QR Code também, para quem se sentir mais à vontade, do nosso link do diagnóstico. Então, para os próximos encontros, talvez algumas empresas já tenham materialidade bem definida, né? Para aquelas que ainda não têm, a gente está disponibilizando um diagnóstico para que as organizações possam entender ali quais são os temas mais relevantes para elas naquele momento. Então, se me permite, viu, Capanema, antes da gente encerrar, né, esse é um sistema de diagnóstico, né, um radar, que ele vai dar o grau de maturidade ESG da organização e quais são os temas dentro do S, dentro do E e dentro do G que são mais relevantes para a sua organização naquele momento. Porque os encontros que se seguem agora, sucedem, de gestão social, de gestão ambiental, de governança corporativa, vão falar desses temas específicos. E se você tem, né, um passo a passo do que fazer daqui para frente, fica mais fácil de vocês aproveitarem esses encontros. Então, é uma oportunidade para vocês, né, dessa parceria entre Arandu, Funsoft e Hub Verde, de se beneficiarem disso. Está aqui o QR Code com um formulário no Google Forms, para vocês deixarem um contato, e aí a gente vai explicando para as pessoas que têm interesse como funciona, é totalmente online, vocês conseguem fazer independente, né, de ter alguém ali, algum especialista com vocês ou não, mas a gente está disponibilizando essa possibilidade de explicar para vocês como funciona, quais são os critérios, como ele foi construído, para que vocês usufruam desse radar. Perfeito, perfeito. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Capanema, eu só queria ressaltar que eu mandei aqui no chat, vou até mandar de novo, um formulário de avaliação sobre esse encontro. Ele é super rapidinho de responder. A quem puder responder, por favor, deixar um feedback, vai ser muito importante também para a gente adequar aí os próximos encontros da trilha. Obrigada pela presença de todos. E também dizer que foi gravado, né? E nós vamos disponibilizar a gravação para todo mundo. Quem não pôde assistir, quem assistiu, teria a gravação aí. Ok? Com a autorização da Érica, a gente manda a apresentação também. Claro, super. Ótimo. Pode compartilhar e mais uma vez, vocês desejando, pode me convidar quantas vezes quiserem para a gente poder conversar sobre esse tema e outros temas ligados ao ESG, que eu acho que é só assim, somente nesse caminho que a gente vai conseguir dar saltos quânticos. Sem Enquanto dúvida. a gente ficar só, né, no nosso eixo, todo mundo falando a mesma linguagem, a gente se inspira mais. Excelente, Érica. Muitíssimo obrigado em nome de todos aqui do Hub, da Arandu e da Funsoft. Foi um prazer ter a sua aula aqui, foi sensacional. Realmente é um assunto que dá vontade de ficar por horas conversando, né? Porque é muito impactante, né? É muito impactante quando a gente pega essas reflexões, né? Eu já vivi isso muito na pele também e, nossa, a gente vê as diferenças quando a gente vê a coisa se materializando, né? Mas sensacional, gente. Muito obrigado. Tem alguém que perguntou se já tem a data do próximo encontro. Já temos, mas será divulgado em breve, tá?
vamos divulgar nos canais, no LinkedIn, no Instagram, nos e-mails e nos grupos que a gente participa, todos do Hub, da Arandu da Funsoft. E, mais uma vez, gente, muito obrigado. E é isso aí. Até o próximo encontro. Ok? Obrigada, gente. Foi um Érica, prazer obrigado. grande. Grande abraço, um prazerão, viu? Obrigada, pessoal. Obrigado, Obrigada. gente. Um abraço.